Oiê, eu me chamo Bia, sou monitora de pediatria nesse semestre de vocês, junto com a Ana Larissa, e hoje eu trouxe um pouquinho sobre o sistema respiratório. A gente vai falar sobre as três doenças principais, que é bronquiolite viroaguda, pneumonia e asma, que foram a que vocês abordaram na simulação do ósseo de vocês. As três são de vias aéreas inferiores. Trouxe aqui alguns objetivos de aprendizagem para ajudar a gente a guiar a monitoria. O primeiro, a gente vai aprender a reconhecer e a diferenciar as principais doenças respiratórias da infância, que foram essas três que eu já falei, identificar as alterações do exame físico dessas doenças, aprender a conduta e o tratamento delas, certo? A gente vai começar com a bronquiolite viral aguda. A BVA, no nome dela já diz tudo, né? Bronquiolite. It, a gente já pensa em inflamação. Viral é causada por vírus e ela é aguda. Ela vai ser causada principalmente pelo edema e consequente necrose das células epiteliais de vias aéreas de pequeno calibre. Isso vai promover uma impactação de muco intraluminal e ela é o primeiro episódio de sibilância lactentes. Lactentes são até 24 meses, ou seja, 2 anos. Gente, tem que aprender. BVA é igual ao primeiro episódio de sibilância lactentes. Ou seja, chega uma criança com 5 anos com queixa de dispneia e queixa de chiado no peito. Não é BVA, gente, tem que ser até 2 anos, ela tem 5. Chega uma criança com menos de 2 anos, dispneia, chiado no peito, mas não é o primeiro episódio de sibilância. Não é BVA, certo? Tem que ser o primeiro episódio de sibilância lactentes. O primeiro. Isso é muito importante até para vocês já colocarem como bizu na anamnese de vocês. Por exemplo, vocês estão lá, chega uma criança dispneica, menos de 2 anos, na identificação vocês já se ligam. Vocês têm que perguntar se é o primeiro episódio de sibilância dela, tá? Se é a primeira vez que escuta esse chiado no peito. Porque se não for, a gente também já descarta a bronquiolite, certo? O principal agente etiológico dela é o vírus sincicial respiratório, e é esse que vocês vão falar se for perguntado, certo? Pode sim ser causado por outros vírus, como rinovírus humano, parainfluenza, coronavírus, adenovírus, até o vírus da gripe, que é a influenza. Mas o principal é o vírus sincicial respiratório. Na apresentação clínica da BVA, ela vai começar como se fosse uma gripe, gente. A criança vai estar com o nariz escorrendo, coriza, né, tosse, espirro. A febre dela não vai ser tão elevada como na pneumonia, então vai ser febre com menos de 39 graus. É muito importante que vocês aprendam essa tabelinha que eu coloquei em taquipneia, os valores de referência, certo? Menos de 2 meses, 60. De 2 meses a 1 ano, 50. De 1 ano a 5 anos, até 40 respirações por minuto. De 5 a 8 até 30. E acima de 8, né, vai se igualar à respiração do adulto, que é de 12 a 20. Tô falando rápido. Aí, é muito importante que vocês decorem isso, até porque se a criança tiver com taquipneia muito grave, encara isso como um critério de internação, que eu vou falar mais na frente para vocês. A criança também vai estar dispneica, certo? No exame físico pulmonar, a criança vai estar com um bom estado geral. É muito importante que a gente entenda que isso aqui é o parâmetro habitual. A criança vai estar com um bom estado geral, mas ela sim tem critérios de internação, ela pode complicar, a criança pode ter uma atelectasia, entendeu? Então, normalmente é bom estado geral, mas isso não significa que a BVA não pode gerar complicações de internação, certo? Por exemplo, na minha simulação de OSCE, na minha prova, era uma criança com BVA e a mãe falava: ele tá muito molinho, ele tá muito quieto, ele tá mal. Só que a criança no exame físico tava com bom estado geral, entendeu? Não é regra, ela tá com bom estado geral, ela pode estar regular, ela pode estar mal, dependendo das complicações da BVA, certo? Ela vai ter ataque dispneica, como a gente já havia falado, e ela vai ter um tempo expiratório longo. Algo que me ajudou a entender esse exame físico é imaginar aqui o pulmão. Eu já falei um pouco da fisiopatologia, que vai ter o impacto de muco intraluminal. A gente pensa nos alvéolos e no caminho, certo? Vão ser vias de pequeno calibre. Então a gente imagina que vai ter uma impactação ali no meio do lúmen, certo? Então, para o ar ele entrar e sair, vai estar difícil. Então, o tempo expiratório da criança vai estar maior, vai estar longo. E a gente pensa, esse pulmão que ele já tá hiperinsuflado, ele vai ter uma hipersonoridade, porque ele, na percussão, óbvio, porque ele vai estar hiperinsuflado. O som, mas pode ter som claro pulmonar também. E a gente continua pensando nesse pulmão que está hiperinsuflado. Para uma criança fazer uns movimentos de respiração, que é inspiração e expiração, vai estar com os movimentos reduzidos, porque o pulmão já está hiperinsuflado. E o frêmito tóraco-vocal ele pode estar aumentado, mas ele pode estar normal também, porque tem a impactação de muco, né? Mas ele também pode estar de boas. Aí, a ausculta, vão ter sibilos difusos, é o mais importante para a gente aprender, certo?
sibilos difusos, chiado no peito, sibilância, primeiro episódio de sibilância, BVA. Aí podem ter estertores, roncos e ruídos de transição de via aérea superior, mas o mais importante, sibilos difusos, tá bem? E o diagnóstico da BVA, Bia, o diagnóstico é clínico. Aqui eu coloquei alguns exames complementares que podem ser solicitados, principalmente quando a gente faz internação, mas eles não são necessários para o diagnóstico. O diagnóstico da BVA, ele é clínico, tá bem? Aí, como por exemplo, uma criança que não tem melhora, que continua internada, a gente pode pedir teste de detecção viral para descobrir e tentar tratar, né, de uma melhor forma aquela criança. Pode ser um PCR para vírus sincicial respiratório, pode ser para adenovírus, enfim. A gente pode pedir um raio-x de tórax quando a criança está internada para ver complicação. Se tiver suspeita de uma atelectasia, de acordo com o exame físico. E a raio-x de tórax, ele pode mostrar a hiperinsuflação, que eu já falei para vocês, a telectasia ou infiltrado peribrônquico, certo? Quando a gente interna, a gente também pode fazer uso de um hemograma e tal. E quando internar? Já estou falando direto de internação e quando internar. Os parâmetros parecem muito os da pneumonia, que eu coloquei uma mnemônica para vocês. Mas esse quadrinho eu tirei da SBP. Então, a gente vai internar a criança, vai ser recomendado quando ela for muito novinha, 4 a 6 semanas de vida, quando ela tiver com recusa de ingesta, quando ela não quiser se alimentar, né? Quando ela estiver desidratada, quando ela estiver letárgica, quando ela tiver histórico de apneia, uma taquipneia moderada a grave. Por isso que é importante a gente saber aqueles parâmetros, porque se lá vem uma frequência respiratória muito alta, a gente já indica internação. Disfunção respiratória moderada a grave. Como é que a gente vai avaliar uma disfunção? Quando a criança ela estiver utilizando muito musculatura acessória para respirar, tiver com dificuldade, por exemplo, tiragem subcostal, batimento de asa nariz, retração de fúrcula, são os que indicam maior esforço respiratório, mais grave, né? E quando a criança tiver uma saturação menor que 91% em ar ambiente. Muito importante a gente lembrar, se a criança está com pouco oxigênio, dá oxigenoterapia, certo? E comorbidades graves. A conduta numa criança que foi internada, gente, é de suporte. Mínimo manuseio. Como é uma doença infecto-contagiosa, a gente tem que fazer a lavagem de mãos, né, antes e depois de examinar a criança. Isolamento, se a criança não tem um quarto privativo, a gente isola ela com outras crianças que tenham BVA também. Cabeceira lavada, a gente imagina. Uma criança que está muito taquidispneica. Se ela ficar deitada, é capaz dela ter uma broncoaspiração quando for se alimentar, enfim. E a gente não quer isso, não quer uma pneumonia química na criança. Higiene e aspiração de vias aéreas superiores, caso a criança esteja realmente com muita coriza. Aí, mais uma vez, falando, se a frequência respiratória estiver muito elevada, sonda nasogástrica ou nasointeral, porque a criança não vai conseguir se alimentar, tem um alto risco de broncoaspiração, né, se ela tiver muito taquidispneica. E farmacológica, a única que a gente vai ter, se a criança estiver saturando menos de 91%, oxigenoterapia. Então, suporte e oxigenoterapia, não esquecer, certo? Oxigenoterapia esse indicado, claro. E uma BVA sem gravidade, aquela que a gente vai tratar em casa. Continua sendo a mesma base. Sintomático, a criança está com febre, antitérmico. Ficar vigiando, né, o status hídrico e nutricional, já que se a criança não quiser se alimentar e estiver desidratada, né, a gente é um critério de internação. Lavagem nasal, se a criança está com coriza, acompanhamento do comprometimento respiratório, até porque isso é critério de internação. Se a criança está, como eu já disse, com dispneia moderada grave, se ela tiver taquidispneico com moderada grave, critério de internação. E a profilaxia. Eu não comentei, mas eu vou comentar agora. A BVA, ela tem um período sazonal, certo? De incidência. Então, isso significa que em determinada época do ano, ela corre mais. E para essas crianças que estão predispostas, a gente faz a profilaxia. E o que é a profilaxia? É tratar para que a criança não tenha, né? Tentar evitar a doença. E as indicações, qual é o grupo de risco? São crianças que são prematuras, com menos de 29 semanas, crianças que tenham cardiopatia congênita e crianças que tenham doença pulmonar crônica que tenham menos de 2 anos, gente. Porque, como eu disse, a BVA só ocorre com crianças até 2 anos de idade, certo? E qual é essa profilaxia que a gente vai usar? O palivizumab. Palivizumab, é um nome estranho. Ele é um anticorpo monoclonal humanizado específico para o vírus sincicial respiratório, certo? E a BVA, como eu disse, ela pode trazer algumas complicações. 60% delas são respiratórias, como eu disse, a gente pode ver no exame físico uma atelectasia,
Pode evoluir para uma insuficiência respiratória. A bronquiolite obliterante pós-infecciosa ela é específica de uma BVA causada por adenovírus, certo? E a criança também pode evoluir para outras complicações, como infecções bacterianas secundárias, tipo pneumonia bacteriana e uma otite média aguda, que é a OMA, certo? E é isso, esse foi BVA, agora a gente vai para pneumonias.